Nasli chega em casa reclamando de dor no pescoço, toda tensa por causa do cinema e daquele filme horrível. Ela se questiona em voz alta por que aceitou assistir aquele filme horroroso, jurando que só verá outro filme de terror daqui a 2 anos. Ela prepara um chá, tentando se acalmar, mas não consegue parar de pensar. Por que um filme de zumbi? Por que zumbi? Conversando sozinha enquanto o chá esfria, ela tenta se convencer de que não estava com medo dos zumbis, até porque zumbis não existem de verdade. O que a deixou desconfortável e apreensiva, ela racionaliza, foi toda a ambientação da sala de cinema. Foram os sons, o ambiente todo que a assustaram, não o filme em si. De repente, coisas estranhas começam a acontecer na casa. Uma bola vermelha rola a escada abaixo sozinha. As luzes da máquina de café começam a piscar de forma irregular. Nasli tenta chamar Ferit, mas ele não responde. O silêncio pesado da casa grande a deixa cada vez mais nervosa. Ela continua chamando, sua voz subindo uma octava a cada tentativa sem resposta. Então ela o vê no jardim. Corre até lá aliviada, mas também assustada. Quando finalmente se encontram, Nasli questiona se é realmente ele, quem mais poderia ser. Ferit pergunta preocupado se ela está bem. Nasli, ainda tremendo levemente, pergunta se ele estava ali o tempo todo. Então, quem jogou a bola vermelha lá de cima? Ferit explica com lógica tranquilizadora. A bola que comprou de presente para Bulut estava perto da janela aberta. O vento deve ter empurrado e ela caiu pela escada rolando. Só isso. E quanto à máquina de café com as luzes piscando? Aquela máquina está com defeito há dias. Ele já chamou alguém para consertar. Deve ser por causa dos raios lá fora. Só pode ser isso. Quando Nasli questiona o que ele estava fazendo no jardim àquela hora, Ferit responde com humor que estava correndo atrás de um zumbi. Ela o chama de engraçadinho e ele admite que simplesmente tinha deixado o celular no carro e foi buscar. Então ele pergunta com provocação se ela ainda está assustada por causa do filme, se vai conseguir dormir sozinha essa noite ou se vai precisar de companhia. Nasli responde com orgulho ferido que vai dormir perfeitamente bem, claro que vai. Ferit diz, você que sabe, com aquele tom que sugere que ele não acredita nem um pouco. Mais tarde, já deitada em seu quarto, Nasli tenta dormir, mas não consegue. Cada barulho da casa a faz pular, cada sombra parece ameaçadora. Ela tenta se acalmar, dizendo em voz alta para não ser ridícula, que está numa casa segura, que não vai ficar com medo de zumbi. Acende todas as luzes possíveis, pensando que assim fica melhor, mas mesmo assim não consegue relaxar o suficiente para dormir. Então ela tem uma ideia. Levanta-se e vai até o quarto de Ferit. Quando ele pergunta se ela não está conseguindo dormir, Nasli mente dizendo que estava dormindo super bem, mas lembrou de fazer uma coisa. Ferit questiona se ele não está conseguindo dormir e levantou para ver se tem algum zumbi no jardim. Ele nega que ficou impressionado com o filme, diz que só levantou para beber água. Então Nasli, tentando parecer casual, comenta que a cama dele deve ser pequena demais para alguém tão grande, que deve dar dor nas costas. Se ele quiser, só por aquela noite, ela o deixa dormir na própria cama dele, que por acaso agora é o quarto dela também. Ferit capta a deixa imediatamente. Ela está convidando-o para ir para a cama? Nasli se apressa em negar, dizendo que só está sendo uma boa pessoa, pensando na dor nas costas dele, por dormir numa cama pequena. Ele pode dormir numa cama mais confortável se quiser, só se quiser mesmo. Ferit aceita com um sorriso que ela não consegue ver na penumbra. Diz que aquela cama realmente está acabando com as costas dele. Vai lá dormir com ela essa noite então, se não se importa. Então ele acrescenta com falsa seriedade que não tem palavras para agradecer por ela deixá-lo dividir a cama, que se não fosse por ela, não conseguiria dormir por causa da dor e do medo. Nasli pula na palavra medo, triunfante. Sabia que ele estava com medo? Ferit admite rindo que estava morrendo de medo, mas acrescenta que ela está parecendo meio tensa também. Nasli tenta negar, dizendo que está muito calma, que é só a sensação de estar correndo perigo. Quando Ferit pergunta se a sensação já passou, ela admite que não, que ainda está sentindo um pouco. Ferit oferece voltar para o próprio quarto se ela preferir, mas Nasli responde desesperada, pedindo por favor para ele ficar deitado ali, que não precisa levantar. Ele pode ficar, mas mantendo uma distância segura. E principalmente, ele não pode ir embora depois que ela dormir.
o pedido sai mais vulnerável do que ela pretendia. Ali, naquela cama grande que de repente parece pequena demais, os dois ficam deitados mantendo uma distância respeitosa, mas hiperconscientes da presença do outro. Cada movimento, cada suspiro, cada vez que um se vira, o outro sente. A desculpa pode ter sido o filme de terror e o medo de zumbi, mas a verdade não dita é que ambos queriam aquela proximidade. Nasli finalmente começa a relaxar sentindo a presença confortante de Ferit ao lado. O medo dos barulhos da casa, das sombras, de tudo que a assustava, tudo isso parece tolo agora que ele está ali. Ferit, por sua vez, sorri na escuridão pensando em como ela criou toda aquela desculpa elaborada sobre as costas doloridas quando era óbvio que ambos só queriam uma desculpa para dividirem aquela cama. E, enquanto o sono finalmente os alcança, nenhum dos dois quer admitir que a linha entre fingir precisar de companhia e genuinamente precisar um do outro desapareceu completamente. Que dormir lado a lado não é mais sobre manter aparências ou ter medo de filmes de terror, é sobre não quererem estar separados, mesmo que ainda não tenham coragem de dizer isso em voz alta. A cama pode ser grande o suficiente para manter distância, mas o coração de ambos já cruzou todo o espaço que os separa há muito tempo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu curtir para receber mais vídeos como esse. Um forte abraço e até a próxima!